Olá, como vocês estão? Bem, o vídeo de hoje é um vídeo muito bom, viu? Porque eu vou falar sobre um livro. De novo, isso mesmo, eu vou falar sobre um outro livro. O nome do livro é Fabulosa História do Hospital da Idade Média aos Dias Atuais. Então, é um livro excelente e eu vou fazer uma resenha sobre ele. Tá? Então, fiquem ligados aí nesse vídeo e assistam ele até o final. Tá legal? Então, vamos lá. Então, o livro A Fabulosa História do Hospital é uma obra incrível, tá? Porque ele relata sobre como que aconteciam os procedimentos médicos, como que eram realizados esses procedimentos e num hospital na França. Então, ele relata a partir de um hospital francês, certo? Então, o autor conta sobre como que era a medicina, né? Como que ela era praticada naquela época pelos médicos. E assim, é algo muito interessante é que eles não tinha na época os procedimentos que eram realizados por enfermeiras, por exemplo, eram realizados por freiras no começo. E as cirurgias eram inicialmente feitas por barbeiros, isso mesmo, por barbeiros, literalmente. E assim, é algo muito interessante de se ressaltar aqui, que realmente os procedimentos das enfermeiras eram realizados por freiras, né? Então é assim, algo bem peculiar, eu até diria, né? Então, o autor, ele conta que na época, como que os hospitais eram vistos? Eles eram vistos pela sociedade como lugares para mendigos, muitas das vezes, e para loucos, né? Abrigos para mendigos e loucos, porque os procedimentos eram realizados de maneiras bastante rudimentar. E os partos, por exemplo, as mulheres que tinham muito dinheiro, elas preferiam que fossem realizados os partos em casa, não é mesmo? E outros procedimentos médicos e cirúrgicos eram realizados em casa, na maioria das vezes, porque os hospitais eram considerados lugares impróprios, sujos, né? Então, é muito interessante isso ressaltar aqui, porque ele fala também sobre diversos acontecimentos históricos que ajudaram a medicina a evoluir, não é mesmo? Que ajudaram aí a progredir, ajudaram no progresso da medicina, que foi, por exemplo, a descoberta da penicilina, não é mesmo? Mas, por outro lado, ele também fala de doenças que dizimaram populações inteiras, que foi no caso da varíola, por exemplo. Então, ele relata inúmeros casos que tiveram as vidas retiradas pela varíola. A gente poderia fazer um paralelo agora com o atual cenário até, né? Aí da Covid-19, não é mesmo? Então, que ela vem aí ceifando milhares de vidas, né, infelizmente. Então, esse é um livro interessantíssimo e eu acredito que vocês vão adorar ele. Está bem? Então, eu vou deixar o link na descrição para vocês adquirirem esse livro incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu vou mostrar o livro para vocês, não é mesmo?
livro A Fabulosa História do Hospital, da Idade Média aos dias de hoje. Olha só, que lindo! Aqui o corvo representando a Idade Média, né? Aqui falando, nós cortamos e nos dias atuais nós curamos, não é mesmo? São os dois lados aí da moeda, né? A gente poderia, por exemplo, fazer um paralelo com como eram os hospitais da Idade Média aqui no Brasil, né? Que na época nem tinha hospital, né? No começo da Idade Média não tinha realmente hospitais e eram realizados, os procedimentos eram normalmente realizados por freiras e padres também, né? Isso é muito interessante de ser salvado. O livro, ele tem 207 páginas, então assim, não é tão grosso assim. Eu vou ler aqui para vocês aqui um pouco do lugar de cura ou lugar de morte. Desde tempos imemoriais, a humanidade sempre enalteceu e assombrou-se com aqueles que tinham o dom da cura. E na milenar história de como se aprendeu a tratar as doenças e aflições físicas, o hospital, tal como concebemos hoje, é uma evolução recente, como se verá neste livro. Tudo começa quando a instituição hospitalar não passava de um enorme depósito de peregrinos, doentes e mendigos. Ninguém em sã consciência gostaria de chegar perto de um hospital. E nobres e ricos eram tratados em casa. De lá para cá, ao longo de quase 1,4 mil anos, houve um lento, mas também incessante e intenso combate contra a morte por doenças. Este processo constitui uma verdadeira e monumental saga, recheada de histórias e anedotas riquíssimas, grandes gestos, descobertas geniais e da incrível participação do acaso na evolução da medicina, da qual um dos exemplos mais impressionantes é a descoberta da penicilina. Veremos também a história do pior dos males que assolou a Terra, a peste. A terrível palavra traduzia a derrota do ser humano no tratamento dessa doença, que se acreditava divina, enviada para punir os pecadores, e de fato liquidou milhões. A descoberta da anestesia, da vacina, a luta de Louis Pasteur para implantar métodos de higienização e esterilização em ambientes e materiais hospitalares. Disse muito mais até aqui, nesta literalmente fabulosa história do hospital. O tema é quase que um pretexto encontrado pelo autor para presentear o leitor com instigantes histórias que dizem respeito à vida de todos nós. Pois se hoje temos um enorme aparato médico-tecnológico a nos proteger e em constante evolução, é porque um longo, árduo e complexo caminho foi trilhado por mulheres e homens que deixaram um rastro de humanidade e sacrifício para que todos vivam mais e melhor. Jean-Noël Fabienne é cirurgião cardiovascular no Hospital Europeu Georges Pompidou, em Paris, professor de História da Medicina na Universidade de Paris-Descartes e membro da Academia de Cirurgia. É autor de inúmeras publicações científicas e do livro 30 Histories insolites qui ont fait la médecine e da graphic novel Le Combat Histoire de la Médecine, com Philippe Berconville. Os autores são Jean-Noël Fabienne, francês, o garoto, não é mesmo? Ai, gente, esse livro é muito bom. Então, curtam, compartilhem e adquiram um livro aí.
Vou deixar o link na descrição. E é isso. Tchau.